gente quer durante esse mês, se Deus permitir, tratar sobre esse assunto: relacionamentos missionais. Se Deus deixa a gente aqui na terra ainda, e se a gente tem a oportunidade de se relacionar com pessoas que não conhecem Jesus, é porque Ele tem um propósito, Ele tem uma missão. Os nossos relacionamentos todos, sejam com crentes ou sejam com descrentes, eles são uma missão. Tem um endereço próprio, tem uma vocação própria, tem um objetivo próprio para existirem. A gente pensa, por causa da época que a gente vive, que os relacionamentos são para nos entretermos, para de alguma maneira nos divertirmos, ou, na expressão mais usada, para sermos felizes. Então a gente tem relacionamentos para ser feliz. As pessoas que nos fazem bem, naturalmente, a gente acolhe. E aqueles relacionamentos que são de alguma maneira para serviço, para propostas de crescimento pessoal, como a universidade, como estudos ou como trabalho, normalmente eles também são para um propósito que temos de diversão. De alguma maneira, os relacionamentos, à luz do que a gente vive hoje, servem para a afirmação pessoal. A gente procura pessoas que nos agradem, pessoas que nos acolham e pessoas que de alguma maneira digam, mesmo que não expressem verbalmente, mas digam para nós que nós valemos a pena, que nós somos gente boa, e às vezes até que nos façam nos sentirmos especiais, como se algum orgulho pudesse surgir no nosso coração a partir do que as pessoas dizem para nós. Temos, nesse tempo que a gente vive, uma crise estabelecida nos relacionamentos. Vou arriscar dizer que a crise não está propriamente nos relacionamentos, mas está no nosso coração, porque nós queremos usar, isso é muito fruto da época que vivemos, nós queremos usar as pessoas para termos identidade, para que as pessoas nos ajudem a nos compreendermos, a nos aceitarmos, a nos sentirmos um pouco melhor. E à medida que nós usamos os relacionamentos com pai e mãe, com esposo, esposa, com filhos, com amigos, com a igreja, com nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de estudo, à medida que nós usamos esses relacionamentos para nos sentirmos bem, para olharmos para nós mesmos e nos sentirmos viáveis, como seres especiais, à medida que nós fazemos isso, nós destruímos o objetivo para o qual os relacionamentos existem. Jesus é a melhor maneira da gente entender como devemos nos relacionar uns com os outros. Não apenas com os crentes, mas também com os descrentes. E Jesus, desde muito cedo, assumiu a proposta relacional bíblica ou de Deus. A maneira da gente se relacionar biblicamente com o próximo, seja quem for esse próximo, é servindo. Só servindo. Mas para a gente poder servir de verdade, sem que a gente tenha um outro objetivo, senão apenas servir o outro, para que isso aconteça, nós precisamos ser seres, pessoas, indivíduos bem resolvidos. Porque senão a gente serve e a gente depois quer o elogio. Porque senão a gente serve e depois a gente quer que as pessoas deem um retorno positivo. Mas, biblicamente falando, nós vivemos num ambiente de queda. Num ambiente perdido, pervertido. E é impossível que a gente não receba, mesmo quando a gente está servindo de coração, é impossível que a gente não receba humilhações, demérito,
indiferença e às vezes ódio. É impossível. Por isso, Jesus, para vir à terra, resolveu se humilhar e resolveu assumir a forma de servo. Porque só há essa única maneira de fato nos relacionarmos uns com os outros, e seja crente, seja descrente. Mais uma vez eu falo, para que isso seja possível, eu e você precisamos nos resolver pessoalmente. Nós precisamos, eu vou usar uma linguagem bem moderna, bem do nosso tempo, uma linguagem bem psicológica. Nós precisamos nos aceitar. Mas quando eu falo isso, eu posso entrar numa linha que você entenda mal o que eu estou falando. Nós não precisamos nos aceitar a partir dos nossos embaraços, das nossas idiosincrasias, dos nossos problemas ou dos nossos pecados. Porque eles estão lá mostrando para a gente que a gente é um ser problemático, que a gente é um ser caído. Então, quando eu ajo de alguma maneira contrário ao que eu pretendo fazer, eu vejo que existe uma falência dentro de mim. E teve um episódio na minha vida que foi bem contundente a respeito disso. Quando eu era namorado de Juliene, que é minha esposa, nós estávamos no Instituto Bíblico e lá eu comecei a me interessar por uma outra moça. E eu disse, não, vou ser honesto com Juliene, vou dizer para ela como é que eu estou me sentindo. E fui confessar para ela o seguinte, olha, quero ser bem sincero com você, eu gosto de você, mas eu também estou gostando de uma outra moça. Ela disse, tchau. Acabou na hora. Ela acabou na hora. E foi o melhor remédio que ela podia fazer para comigo. Ela levantou-se, estávamos sentados aqui próximo. Ela levantou-se, foi embora. Ela disse antes de sair, eu não vou dividir você com ninguém. Tchau. Eu fiquei ali, pensando assim, que mulher bruta. Que mulher incompreensiva. Eu estou aqui querendo acolhimento, e ela faz isso comigo. Quando eu cheguei em casa, comecei a pensar, e me coloquei no lugar dela, eu comecei a pensar, que crápula. E eu tinha uma autoimagem de que eu jamais trairia alguém. Odiava e odeio traição. Então eu pensei, eu nunca vou trair. Mas esse episódio, de fato eu não namorei com a outra moça, mas esse episódio revelou que meu coração é o coração de um traidor. E que basta eu não cuidar e eu traio. Precisou ali um processo relativamente grande, longo, para que eu pudesse, de fato, pedir perdão a ela, depois retomar o namoro, noivar e casar. Porque eu não tinha intenção de trair. Na verdade, eu achava que jamais trairia. Mas aconteceu. E quando aconteceu, aconteceu no meu coração. Não aconteceu em nenhuma atitude minha. Eu não agarrei a moça, não beijei, eu não tive namoro com ela. Mas uma coisa é fato. Meu coração estava revelado. Havia uma ferida que eu tinha provocado na pessoa que eu mais amo. E isso era fruto da minha queda. Então eu não podia me aceitar dizendo assim, tem nada não. Você é um traíra, é um traidor, mas não tem nada não. Quando eu falo de a gente se resolver, se aceitar, eu não estou dizendo para a gente passar uma Lisabel, né? Uma alisante na nossa feiura.
no nosso pecado. O que eu estou falando da gente aprender a se aceitar é aceitar a obra de Cristo sobre nós, nos redimindo e nos fazendo novas criaturas. É aceitar o amor de Cristo que nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, eu tenho uma nova vida e eu preciso aprender a aceitar essa nova vida. E essa nova vida me fez ser uma nova criatura, uma criação nova de Deus, onde eu posso viver sem ser refém da aceitação e da afirmação dos outros. Queria que você abrisse sua Bíblia num texto onde a gente vai ver Jesus tratando sobre traição. É João capítulo 13. João capítulo 13 é um episódio onde a gente vai ler Jesus mostrando para mim e para você quais atitudes seriam boas atitudes a tomarmos com o nosso coração enquanto estamos convivendo num ambiente de traição. Evangelho de João, capítulo 13, desde o primeiro versículo até o versículo 30, é o episódio onde ele e os discípulos estão preparando e começando a tomarem a última ceia. Hoje à tarde e à noite, nos cultos, haverá ceia, comunhão. Vamos ler? Versículos 1 até o 30. João 13 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta a ele a quem se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é o traíra? 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar. Pai, a gente habita num ambiente de traição, a gente habita num ambiente de queda. E todos nós que aqui estamos já passamos por algum tipo de desilusão, algum tipo de desconforto por causa de alguma espécie de traição. Eu queria te pedir, ó Deus, que a tua palavra conseguisse encontrar em nós caminho de vida, sendo aplicada a nós de forma preciosa, profunda e salvífica. Tem misericórdia de nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma traição, ela pressupõe que houve um acordo e que o acordo foi quebrado por uma das partes. Não necessariamente houve um acordo verbal ou houve um acordo escrito. As nossas relações, As nossas relações, elas acontecem debaixo de expectativas. Essas expectativas vão gerando o acordo. A gente meio que espera que aconteçam certas coisas do outro lado. E quando o outro lado não corresponde, em algum nível a gente vai se desiludindo. E nessas desilusões pode chegar um ponto da gente achar que a gente foi traído. Esse é o cenário onde está acontecendo a ceia, a última ceia. Há uma traição. O texto faz questão de dizer que Jesus estava amando eles, mas eles estavam de alguma maneira confusos, porque havia uma traição em curso acontecendo. A pergunta que a gente pode fazer ao texto é: quem estava para trair? E eu faço essa pergunta baseado no que acontece quando Jesus diz: tem alguém aqui que vai me trair, e eles olham uns para os outros, como se naquele ambiente qualquer um daqueles discípulos pudesse ser o traíra. E na verdade, se a gente olhar para o que acontece depois da crucificação, a gente vai dizer: em algum nível, todos traíram. Vamos olhar aqui, antes da crucificação, Judas vende Jesus, e ele é o traidor que está cheio do diabo. Mas se você olhar para Pedro, Pedro é aquele que disse que daria vida por Jesus, mas depois ele está negando. E Jesus, no Evangelho de Lucas, fala que Jesus, quando está sendo julgado pelo Sinédrio, Jesus olha para Pedro que está negando Jesus. Eu acho que aquele olhar foi um olhar de amor, redentivo. Mas certamente Pedro olhou para os olhos de Jesus e sentiu culpa, ainda que Jesus o estivesse amando. Pedro pode ser considerado então um traidor. Mas olhe um pouco mais e perceba, dentro daquele grupo, qual deles permaneceu ao lado de Jesus. E depois que Jesus, de alguma maneira, foi preso, ali naquele ambiente de traição,
a Bíblia diz que todos fugiram e se dispersaram. Nenhum deles queria mais ser contado com Jesus. Na hora da dor, na hora da violência, na hora do escárnio, na hora da humilhação, ninguém ficou ao lado de Jesus. E em algum nível isso também poderia ser contabilizado como traição. O fato é que naquela mesa, conquanto eles fossem há 3 anos e meio mais ou menos amigos, tivessem aprofundando o bom relacionamento, o fato é que havia um ambiente ali de desconfiança. E eu posso precisar uma série de fatos que vão revelando os níveis de desconfiança que haviam naquele cenário. Um deles é revelado enquanto eles estão subindo para Jerusalém. Quando Jesus disse para os discípulos: olha, eu estou subindo para Jerusalém e eu serei preso, e eu serei julgado, e eu sofrerei humilhações, e depois eu serei morto, e ao 3º dia eu ressuscitarei. Quando Jesus conta isso para os discípulos, 2 dos discípulos mais chegados perguntam a Jesus: Senhor, no teu reino, será que dá para o Senhor colocar um à tua direita e outro à tua esquerda? Será que dá para o Senhor nos colocar numa posição de privilégio? E diz que quando eles falam isso, os demais, quando sabem, eles também ficam irados. E eles começam a discutir entre si, porque cada um deles queria ocupar essa posição de privilégio. O fato deles quererem o status tinha gerado um ambiente de dissimulação entre eles, e um ambiente meio caótico. E é estranho a gente pensar que nesse cenário privado de Jesus, nesse ambiente do discipulado de Jesus, havia esse clima. Mesmo depois de 3 anos e meio de convivência com Jesus, havia uma espécie de desconfiança, e talvez um ou outro querendo passar a perna sobre os demais, a fim de se estabelecer como maioral, como principal entre eles. Logo se vê que mesmo no ambiente de igreja, e mesmo no ambiente na presença de Jesus, é possível que haja no coração daqueles que convivem com Jesus essa necessidade de autoafirmação, essa necessidade de sucesso, essa necessidade de achar-se maior ou melhor do que os outros. E à medida que temos essa ambição perniciosa, nós estamos às margens da traição. O fato é que poderia citar outras situações aqui que aludiriam o fato da traição, ou esse ambiente da traição. Mas o que eu quero descrever é que quando eu leio esse texto, muitos anos eu li esse texto, acho que o principal evento do texto era o lava-pés. Mas quando a gente começa a ver a estrutura textual, o assunto que é continuamente replicado no texto e é destacado é o assunto da traição. Jesus os chamou para o cenáculo, e quando eles estavam entrando na porta do cenáculo, Jesus tirou as suas vestes, colocou uma toalha, se cingiu de uma toalha, e ele, paulatinamente, à medida que alguém entrava, ele lavava os pés. E Pedro diz assim: de jeito nenhum, comigo não, eu não vou passar por essa humilhação. O Senhor é o mestre, e deveria ser o contrário, eu deveria estar lavando seus pés. E Jesus diz para Pedro: não, Pedro, você não está entendendo, daqui a pouco você vai entender. Isso aqui eu estou ensinando alguma coisa preciosa para vocês. Eu sempre pensava que o lava-pés, o ensino mais precioso do lava-pés era o fato de alguém se humilhar e servir. Mas acontece que, como a estrutura textual, ela monta um cenário, e o cenário não é necessariamente a ceia, mas o cenário é a traição, eu descubro que o que Jesus quer ensinar é como ele estava revelando aos discípulos como guardar o coração, ou como viver de forma missional num ambiente onde haverá traição. Jesus sabia, irmãos, que estando nós no mundo, e estando nós nas convivências, sejam elas cristãs ou sejam não cristãs, estando nós assim nesse ambiente
nós de alguma maneira passaríamos pela traição, em algum nível. E aqui eu não falo apenas do adultério, ou seja, daqueles que ao se casarem alguém fez uma besteira. Eu estou falando da traição do amigo. Eu estou falando da traição das expectativas. Às vezes o acordo que foi feito, o patrão fez um acordo com você e não cumpriu. E você aciona a justiça, mas o seu coração, você está magoado. Aquele amigo que falou com você certas coisas e você diz, não cumpriu, não fez o que deveria fazer. Ou aquela expectativa que você tinha, que alguém lhe servisse de cobertor, lhe servisse de cobertura, de proteção, e na hora H a pessoa simplesmente não lhe protegeu e você se viu no meio dos lobos. Irmãos, as situações, elas são tão diversas, mas todos nós já fomos machucados. Alguns aqui entre nós foram profundamente machucados. E acontece que toda contusão, especialmente aquelas da alma, aquelas que machucam o nosso íntimo, elas tendem a nos fazer menor, em vez de nos levantar. Toda vez que nós sofremos uma afronta, toda vez que nós sofremos uma traição, a nossa tendência é nos protegermos um pouco mais, é nos colocarmos um pouco mais à distância. Alguns de nós, se não a grande maioria, não consegue viver um bom relacionamento com os outros, a não ser os relacionamentos superficiais. Porque relacionamentos superficiais são a melhor maneira de nós nos protegermos. Nós damos um like, nós sorrimos, nós convivemos formalmente, fazendo aquilo que se espera na formalidade, mas não abrimos o coração, porque quando a gente abre o coração, quando a gente abre o íntimo, a gente está de alguma maneira deixando o outro numa posição onde ele pode nos trair, onde ele pode de alguma maneira nos ferir um pouco mais profundamente. Então nós nos protegemos. E quando falo isso, eu não estou falando que nós nos protegemos apenas dos desconhecidos. Eu estou falando que nós nos protegemos, inclusive, dos que conhecemos e dos íntimos. Quantos maridos se protegem das esposas e esposas se protegem dos maridos? Quantos amigos se protegem mutuamente e mantêm simplesmente uma capa de superficialidade, de concordância, uma capa sem nenhum nível de confrontação, sem nenhum nível de aprofundamento real nas relações? Isso é fruto de termos sofrido, de termos padecido esse desencanto, essa desilusão uns com os outros. E quem sofreu com seu pai, a desilusão, a traição de que você esperava a presença, de que você esperava a palavra, o conforto, a proteção, mas seu pai foi aquele que prevaricou contra você, não estava presente, não lhe abençoou, não cuidou, talvez fez até mal a você, e você se protege. Talvez sua mãe foi agressiva, invasiva, foi violenta contra você, e você se protege. Irmãos, nós temos marcas, vivemos num mundo caído, e a traição, ela está de alguma maneira no nosso ambiente de convivência. É impressionante Jesus chamar para a comunhão, ou seja, a ceia, a comunhão, ele chamar para a comunhão e destacar, biblicamente destacar, que no ambiente de comunhão, nós devemos contar, sem nos protegermos, devemos contar com a traição. Como Jesus age nesse ambiente, e ao refletirmos sobre como ele age, eu queria pensar com você que cada vez que ele protege o coração dele contra a traição, ele age de forma missional, ou seja, ele está resgatando, está salvando, está trazendo para mais perto de Deus as pessoas. Deixa eu pensar com você, volte por favor suas vistas ao texto de novo, e veja aqui, o texto afirma para a gente o seguinte, versículo 3, preste bem atenção, versículo 3, alguma coisa que Jesus sabia,
e que eu e você precisamos saber. Diz aqui o versículo 3: sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, que Deus confiava nele, que Deus havia entregue uma missão para ele. Veja, Jesus tinha plena consciência que aos olhos de Deus ele era amado e que Deus confiava nele. Você tem essa convicção? E diz mais, versículo 3: e que Jesus viera da parte de Deus e que Jesus voltava para Deus. Essa é a primeira coisa que eu acho que guarda e protege o coração de Jesus, é que Jesus não precisa da afirmação dos seus amigos. Jesus sabe quem ele é. Jesus tem certeza da confiança, do apreço, do amor que Deus tem por ele. O problema é que a maioria de nós não sabe o quanto Deus o ama, o quanto Deus o quer, o quanto Deus confia a missão dele nas suas mãos. Nós não sabemos que viemos da parte de Deus e que vamos voltar para Deus. Nós, se fomos salvos, preste atenção, se fomos salvos, nós não nascemos da carne, nós não nascemos do sangue, nós nascemos do Espírito. O que é nascido do Espírito nasceu de Deus, viemos de Deus e voltamos para Deus. Você sabe disso? Você guarda isso firmemente no seu coração. Ou seja, você está de passagem na terra. A terra é um ambiente missional, mas eu e você viemos de Deus, fomos salvos em Cristo Jesus e vamos voltar para o Pai. Ou não, irmão? Se sabemos quem somos, dá para viver num ambiente de traição, tendo comunhão uns com os outros. Se não sabemos quem somos, nós vamos prevaricar. E na hora que poderíamos servir a Deus, servindo ao próximo, nós vamos de alguma maneira deixar, arrefecer, fugir. Afinal de contas, eu não preciso passar por essa dor. Isso é o que dizemos. Mas Jesus, veja só, sabendo que seria humilhado, que seria traído, ele providencia o cenário de comunhão, porque ele tinha algumas certezas, convicções internas sobre si mesmo. Ele sabia que vinha da parte de Deus, que ele voltava para Deus, e sabia que o Pai confiara nas suas mãos todas as coisas. Eu preciso e posso ter essa confiança a respeito de mim mesmo. Não porque eu seja bom, não porque eu sou de alguma maneira especial, mas porque quando Jesus morreu na cruz por mim, ele me santificou. Quando Jesus morreu na cruz por mim, ele me tornou uma nova criação. E porque hoje na terra eu sou a imagem de Deus, eu sou a imagem de Jesus. Hoje na terra, a melhor maneira de Deus refletir a sua imagem é através do corpo de Cristo, que é a igreja que eu faço parte. Deus confiou nas minhas mãos a obra dele. Sabendo disso, Jesus parte para o ambiente. E no ambiente ele tem algumas atitudes maravilhosas. Diz, versículo 4: levantou-se, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Essa é uma atitude muito claramente para a cultura daqueles que estão convivendo com Jesus. Isso é uma atitude que revela que ele está se humilhando. Uma atitude ainda não é serviço, é uma atitude prática. Ele está saindo do patamar de mestre, ele está saindo do patamar de maior, e ele está descendo ao patamar, não no mesmo nível, mas para um patamar pior, ficando menor. No ambiente de traição, se queremos ter comunhão, o que podemos fazer para guardar o nosso coração é nos humilharmos. É descermos da nossa banca, da nossa postura, é nos colocarmos menor, é nos posicionarmos para abençoar o outro, mesmo aquele que vai nos trair.
ou mesmo aquele que está nos traindo. E no caso, como lhes falei, todos os discípulos de alguma maneira estavam num processo de traição de Jesus, por isso eles estão desconfiados uns com os outros. Essa é a primeira atitude, irmão. Você está no seu trabalho, você está na sua família, você está na sua igreja. E se você quer ter comunhão, preste atenção, se você quer ter comunhão, a maneira de você ter comunhão é se humilhando, não sendo arrogante, não sendo aquele precavido, não sendo aquele que ensina, mas sendo aquele que é menor. Aquele que simplesmente se posiciona, veja a postura dele, ele tira as roupas e ele põe uma toalha, ele se cinge, todo mundo olha para ele e fala assim, como assim agora ele é o menor? É isso mesmo. Postura de menor. Você já pensou essa postura na sua empresa? Na empresa onde você trabalha, você se colocar nessa postura. Você já pensou, homem, você com essa postura diante da sua esposa, diante de seus filhos? Mulher, você já pensou você com essa postura diante do seu marido, diante dos seus filhos? Filhos, você já pensou você nessa postura diante de seus pais? Amigos, você já pensou você diante dessa postura? Segunda atitude que Jesus toma, que guarda seu coração, preparando para comunhão num ambiente de traição. Diz o texto que ele pegou e lavou os pés, dando um significado para lavar os pés. No entrevero que ele tem com Pedro, quando Pedro diz, de modo algum vai lavar meus pés, ele disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Preste atenção. A segunda atitude que Jesus tem não é lavar os pés. A segunda atitude que Jesus tem é a atitude de dizer que tem parte com o outro. Eu tenho parte com você. Mas o cara está me traindo. Mas o cara está me ofendendo. O cara está me fazendo mal. E Jesus, será que não sentia isso? O texto diz para nós aqui no versículo 21, angustiou-se Jesus. Será que ele não sentia? Ele sentia. Será que ele não sofria? Ele sofria. Exatamente o que eu e você sofre, exatamente o que eu e você passa na alma, Jesus passou. Mas quando ele está lavando os pés, ele não está simplesmente fazendo um gesto, ele está dando um propósito para o gesto, ele está dizendo assim, você tem parte comigo. Você tem parte comigo. Essa é uma das coisas mais difíceis. Talvez aquele exemplo de Jesus, se alguém vem e bate na sua cara, ofereça o outro lado. Você tem parte. Mas espera aí. O serviço ao outro, de maneira que o outro possa se sentir parte. Algum tempo atrás aqui na igreja, uma pessoa da igreja chegou junto de mim. A pessoa estava extremamente irada e me deu uma peitada. Me botou contra a parede. E chegou bem junto e ficou assim. Eu fiquei contra a parede. E a pessoa ficou me empurrando, falando brabo comigo, como quem vai dar em mim. Eu falei manso. E disse para a pessoa, essa aqui é a verdade. E falei sobre a verdade. A pessoa saiu, irada. No próximo encontro que eu tive com a mesma pessoa, eu disse para ela, eu queria lhe propor uma série de atividades onde você fosse o líder. Próximo encontro que eu tive com a pessoa não veio me pedir perdão. Eu sabia claramente pela atitude e pelas palavras da pessoa que a pessoa estava querendo o meu mal. Eu falei, eu queria propor para você ser um líder.
aqui, nessa área. Eu quero lhe servir. Eu não falei para ninguém o que eu tinha sofrido naquele momento. Mas algumas pessoas viram. Uma das pessoas que viram foi um presbítero. E resolveu trazer o assunto ao conselho. É a pessoa que foi o presbítero que trouxe o assunto ao conselho, é testemunha de que eu não tinha falado. E que eu não tinha requerido minimamente qualquer nível de disciplina. Eu e você precisamos aprender a numa posição onde a gente é humilhado, onde a gente é traído, a gente se colocar na posição que serve. E ao servir, a gente abençoa para levantar o outro. A gente abençoa para fazer o outro maior. Não quer dizer que vai dar certo não, irmão. Pode ser que não dê certo. Mas essa é a postura. Se casais fizessem isso uns com os outros, a gente teria um novo nível de relacionamento interpessoal. Mas o que Jesus está fazendo com Pedro, que vai traí-lo, ele lava os pés dizendo: você tem parte comigo, Pedro. Você tem parte comigo. O serviço não é um serviço apenas em prol do outro, mas é um serviço para que o outro saiba que tem parte consigo. Eu confio em você. Eu ainda dou minha cara a tapa, de novo. Eu ainda estou pronto para sofrer outra afronta. Estou à disposição. Amém, irmão? Está pronto? Eu não falo isso como se fosse brincadeira, porque eu sei, irmão, que traição é uma das dores mais excruciantes que a gente tem na alma. E a mais difícil, talvez, eu acredito que seja a mais difícil da gente conseguir perdoar. Não falo como se fosse brincadeira, eu sei que a coisa é difícil, mas num ambiente caído, de queda que nós vivemos, pode ter certeza e contar com isso, você sofrerá afronta. Você sofrerá humilhação e traição. E nesse ambiente, como você pode reagir a ele de maneira que abençoe? Terceira postura que Jesus claramente toma aqui é que ele deixa, veja, ele acolheu a pessoa. Ele acolheu, à medida que ele serviu com acolhimento. Mas ele deixa Judas partir. Veja, Jesus não tem o propósito que Judas parta, mas ele deixa Judas partir. E é impressionante porque a maneira como ele deixa Judas partir é mostrando que Judas é especial. Porque aquele que pegava um pedaço de pão molhado e comia era o especial na mesa. E Jesus pega o pedaço de pão molhado e entrega a Judas, e o diabo entra em Judas, porque é um ambiente de traição. Essa é a postura, deixa o outro partir. O fato é que, se houver real traição, preste atenção, se houver uma real traição em curso, a pessoa que trai não resiste ao amor e ao perdão. Ela não consegue continuar no mesmo ambiente onde há amor e perdão. Porque a pessoa que trai carrega consigo uma culpa inominável. E ela não consegue suportar o fato de ser perdoada e de ser recebida. Por isso ela parte. Ela vai. E talvez você possa ter muitas explicações psicológicas para uma pessoa que partiu, um pai que deixou a casa, uma mulher que deixou os filhos. Talvez sejam muitas explicações para a pessoa que saiu da empresa, mas a pessoa fez tudo por ela. A moça que trabalhava lá em casa, a gente fez tudo por ela, a gente serviu, a gente abençoou, mas a pessoa que roubava dinheiro terminou saindo.
Como assim? Fizemos tudo, ajudamos, tentamos, mas a pessoa foi. Preciso dizer para você, não devemos carregar a culpa, até porque não foi nossa. Quando aquele que trai, sai. Porque a pessoa que está nesse ambiente de traição, pode ter certeza, perderá pessoas próximas. Mas se amarmos, se servirmos, se acolhermos, a pessoa sairá por causa do seu próprio coração. O texto diz que Judas se encheu do diabo e se retirou. Esse texto, portanto, revela para mim que o meu coração precisa estar pronto para agir de forma salvífica ou abençoadora quando o ambiente for desfavorável a mim. Na hora que eu estiver passando pela dor, do desencanto, da desilusão, da traição, é nessa hora que eu preciso saber quem eu sou. Segunda coisa que eu preciso sair da minha banca, dessa postura de que eu estou todo certo, de que eu sou quem sabe, de que eu sou o maior, de que eu fui de alguma maneira vituperado, de que eu sou a vítima. Eu preciso sair dessa banca, dessa postura e descer. Preciso tirar as minhas roupas e colocar roupa de servo, descer, me humilhar. Diante de Deus eu preciso me humilhar e dizer: Deus, eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou miserável. Talvez eu esteja pecando, onde eu estou errado, Deus, eu preciso de Ti. Se humilhar. Terceira coisa, eu preciso servir, dizendo para a pessoa: você tem parte comigo. Meu serviço não é simplesmente um serviço, mas é um serviço com um propósito, dizendo: eu tenho parte com você, olha, eu quero você, eu amo você. Mesmo que a pessoa, ao final, ela lhe traia e fuja, lhe abandone. Mesmo que ao final isso aconteça. Se eu e você fizermos isso, nós damos chance ao corpo de Cristo e damos chance ao descrente de conhecer o amor de Deus de verdade. Não conhecer o amor de Deus falado, mas conhecer o amor de Deus provado na prática. A Bíblia diz que Judas se enforcou. Mas a Bíblia diz também que Pedro, depois da ressurreição, estava tão perdido, desencantado consigo mesmo. E Jesus foi até ele, e Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? E a resposta final de Pedro é: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E então Jesus disse para Pedro: apacenta, tem uma missão para ti, vai cuidar do que é meu, que para mim é mais valioso. Em outras palavras, Jesus mais uma vez integra Pedro, mais uma vez diz: tem parte comigo, Pedro. Aquilo que aconteceu no lava-pés era a postura do coração de Jesus, mesmo depois da ressurreição. Porque essa é a postura do cidadão do céu. Deus chamou a mim e a você para nos humilharmos. Deus chamou a mim e a você para, na hora que a gente leva a pancada, a gente diminuir, em vez de a gente se ufanar. Deus chamou a mim e a você para sermos pessoas que absorvem, que recebem, não pessoas que dispersam. Mas pode ter certeza, nesse mundo caído, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas não suportam o amor, muitas pessoas não suportam a verdade, muitas pessoas não suportam o fato de ter um ao outro, e elas terminam fugindo. Queria chamar você, irmão,
para se doar. E quem sabe você pensar aqui sobre os traumas, as dores que estão aí na sua alma. Talvez as situações que você vivencia hoje. E tomar uma postura como Jesus tomou. Uma postura pessoal, só sua, sobre isso. E aqui eu vou elencar essa postura. Primeiro, olha para a cruz e vê quanto Jesus lhe amou e descubra de novo quanto você é precioso para Jesus. Veja-se naquela cruz. Veja os olhos de Jesus olhando para você e dizendo: eu amo você. Segunda coisa, desça do pedestal. Ainda dá para andar um pouco mais. Ainda dá para servir um pouco mais. Desça. Terceira coisa, irmão. Revele no seu serviço, você tem parte comigo. Mesmo que a pessoa lhe traia e saia. Mesmo que a pessoa fale mal de você pelas costas e saia. Mas diga para ela: você tem parte comigo. Vá lá e revele-se. Agora eu preciso dizer uma coisa para você, irmão. Não faça isso de forma pública. Você não precisa botar isso no seu Facebook. Você não precisa postar isso nas suas redes sociais. Você precisa fazer isso no seu coração. Você precisa fazer isso diante de Deus. Salmo 55 que lemos. Fala: tu, meu amigo, tu que comias no prato comigo, eu esperava que o inimigo meu fizesse o que tu fizeste. No entanto, foste tu que fizeste comigo. E ele diz: Senhor, a ti recorro. Tu és o meu refúgio, tu me proteges, tu és a minha garantia. Irmão, eu chamo você, no nome de Jesus, a praticarmos, a tentarmos ter relacionamentos verdadeiros e não apenas relacionamentos superficiais. Não apenas esses relacionamentos do like, esses relacionamentos de Facebook, esses relacionamentos da aprovação, cheio de mentira por trás, onde a gente está falando mal um do outro por trás. Relacionamentos olho no olho, num ambiente onde a gente pode sofrer, num ambiente onde a gente pode se dar, num ambiente onde a gente pode de fato interagir no coração. É nesse ambiente que a terra e o mundo e o perdido vai olhar e vai dizer: essa pessoa tem alguma coisa que eu não tenho, tem algum Deus que eu não tenho, e eu queria conhecer esse Deus. Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir, se quiser. Senhor, temos aqui a postura do teu filho, que é um desafio gigantesco para nós. E foste tu, Jesus, que disseste: vão lá e façam isso uns com os outros. Façam a mesma coisa que eu fiz. Sigam o meu exemplo. Ó Deus, eu queria te pedir agora que nos ajudasse, descortinando, Senhor, nosso coração, revelando para nós onde foi que nós paramos, onde foi que nós nos protegemos, onde foi que a gente desconfiou tanto que a gente não conseguiu mais se abrir para dar-se aos outros. Ó Deus, revela-nos o tamanho da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Ajuda-nos a nos humilharmos de verdade e a servirmos de verdade. Senhor, eu te peço por misericórdia e por graça. E isso eu te peço no nome de Jesus. Agora, irmão, eu quero fazer um desafio. Se você está passando por um momento que você sabe que precisa se humilhar, à luz das Escrituras, você sabe que precisa servir, mas que você precisa, sobretudo, da graça de Jesus, dizendo para você o quanto Ele lhe ama, o quanto Ele lhe quer, afirmando sua identidade. Você que está passando por esse momento, eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você agora. Se é seu caso, fica de pé, irmão, eu queria orar por você. Fica de pé.
Você está passando pela luta, pela dor, e está precisando assumir uma postura de humildade. Está precisando assumir uma postura de servo, de serva. E está precisando assumir a sua identidade, que você é amado por Deus, que você tem de Deus uma apreciação gigante. Queria orar por você agora. Fica de pé. Fica de pé. Amém. Ó Deus, agora sobre esses teus filhos que estão de pé, suas filhas tão lindas, tão lindos, eu queria pedir, Senhor, sobre eles uma unção toda especial do Senhor, o amor do Senhor que nos traz a humilhação verdadeira, essa porção da tua herança, Senhor, fortalece-os no íntimo, traz, Senhor Deus, uma postura no coração que os faça praticar isso, essa atitude de serviço, atitude de humildade. Abençoa-os no nome de Jesus.